Fala aí, pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vamos lá, galera, vamos falar aí sobre o Pedro, falar sobre seleção brasileira, né? Naturalmente a gente vai passar, e eu acho que é o ponto principal, é porque nós vamos passar pelo Flamengo. Isso é o mais importante. Então esse vídeo, amigo rubro-negro, é para você, torcedor do Flamengo. É de torcedor para torcedor, beleza? Inclusive, saindo um pouco daqueles pedidos, né, triviais, né? Cara, curtida, tal, não sei o que, galera. Só um pedido. Se você puder, compartilha esse vídeo com um amigo rubro-negro, mostra esse vídeo para um amigo rubro-negro, que eu acho que é mais importante um outro torcedor do Flamengo ver o vídeo, beleza? Se você quiser dar curtida, se ele quiser se inscrever, beleza? Mas assim, é importante apenas mostrar. O que acontece é o seguinte, galera, é mais aquele coisa como um alerta, né? Mais como um alerta. É naturalmente, desde o início da Copa do Mundo, desde que o Pedro, o Everton Ribeiro, não importa, qualquer jogador que é convocado do seu clube para a seleção brasileira, o torcedor gera uma expectativa para que veja esse jogador em campo, porque ele estaria meio que dando uma representatividade, você gostaria de ver, você tem um certo, né, pô, afeição, aquele cara, pô, legal lá, aquele cara do meu time, ó, quero que esse cara faça gol, quero que esse cara jogue bem, porque ele está me representando. Natural, isso acontece desde que o futebol é futebol, desde que inventaram as seleções, desde que tinha a seleção Rio de Janeiro e seleção São Paulo, todos os clubes gostavam de ver os seus jogadores porque eles estavam te representando, então isso é natural. E aí, naturalmente, quando passa pelo torcedor do Flamengo, que é o ponto, né, um ponto-alvo aqui do nosso vídeo, o Everton, Pedro, e tem principalmente o Pedro. Ah, bota o Pedro, porra, não sei o que, é o Lewandowski, o Pedro tem bola, vai ser bola na rede, bota o Pedro, pô, Tite, bota o Pedro. O Brasil, a gente sabe que o ataque do Brasil não tá aquilo que se imaginava. A primeira fase da seleção brasileira foi muito abaixo. O Brasil fez 2 gols numa partida, fez 1 numa partida e agora não fez nenhum, com o time reserva. Então, naturalmente, gera-se uma expectativa, principalmente para os jogadores da frente. E aí, naturalmente, o torcedor do Flamengo, eu acho legítimo. Pô, bota o Pedro, porque o Pedro tava resolvendo tudo pro Flamengo. Então, ele naturalmente veio para a seleção brasileira, bota ele também que ele vai resolver tudo. Pois bem, galera, e por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu acho importante você compartilhar com o seu amigo aí que torce pro Flamengo. Por que é importante o torcedor do Flamengo ter essa consciência? O que acontece é o seguinte, como vocês observaram, o Pedro entrou no time do Brasil. Um time do Brasil que está completamente desorientado ofensivamente. É um time do Brasil onde os pontas, eles acabam tendo centenas de incumbências individuais para que sejam geradas circunstâncias ofensivas de jogo, para que sejam geradas circunstâncias de finalização. Depende muito deles. E muitas das coisas não estão acontecendo nem no A, tão pouco no B. E aí, meu camarada, quando você coloca um jogador como o Pedro lá na frente, ele fica refém a uma situação, a uma desorganização hoje ofensiva. A seleção brasileira, ela não tá num fino, não tá na sintonia fina, ela já esteve, não tá, ainda não se encontrou. Pode se encontrar? Pode, não se encontrou. Então você colocando o Pedro ali na frente, você tá colocando um cara que vai se tornar refém a um circuito que hoje, se recebê-lo, ele não vai fazer nada, cara. Ele não vai fazer nada. Mas até aí, isso faz parte do jogo. Assim como ele pode, né? A bola pode bater na canela de um, pode bater na canela do outro e ele fazer. Pode. Mas aí vira uma eventual circunstância. E por que isso me preocupa? E por que eu peço a você, para de ficar pedindo Pedro para entrar nisso, porque não é bom nem para ele e tampouco pro Flamengo. Ou talvez principalmente pro Flamengo. Acontece o seguinte, cara. Vocês viram que ele entrou, ele teve uma jogada que inclusive ele gira, aí dá uma finalização pelo lado esquerdo. Vocês já observaram a covardia que está sendo feita? Ah lá, achei que se fosse o Pedro, porque as pessoas acabam até debochando, parte da mídia acaba debochando, parte dos influenciadores, que obviamente não são o Flamengo, muito pelo contrário, acabam debochando, desprestigiando. A gente sabe como é uma análise unilateral da questão de sabe porque é jogador do Flamengo. Isso não é bom pro atleta, isso não é bom pro Flamengo. Então é o seguinte, a não ser que você ache, se você considera que é possível que o Pedro pegue a bola no meio campo, que ele passe por 3, passe por 4 e faça o gol, então você deve pedir. Agora, se você acha que isso não é possível, assim, cara, não faz muito sentido. Então, por exemplo, aí a gente vê, mas pô, o Bruno Guimarães, né, tirou várias dele. Sim, você acha que o Pedro tem algum entrosamento com alguém dentro daquela seleção brasileira? Você acha realmente que o Pedro fez treinos suficientes dentro da seleção brasileira para que ele fosse o alvo do grupo, do coletivo dentro de campo, para que ele tivesse... Não tem nada, cara. O Pedro só está na seleção brasileira porque, primeiro, isso, tô falando do Tite. Tite. São 26 nomes. O Tite já falou, inclusive, sobre o Pedro.
Ele já falou que o Pedro é um atacante terminal, que é o tal do atacante finalizador. Ele já falou que o Pedro... Então, cara, ele já deu várias observações individuais ao Pedro para que você tenha consciência que o Pedro... Você, a mídia, enfim, só vai entrar para finalizar. Só vai entrar se a bola estiver ali dentro da área. Só vai entrar para essa circunstância. E eu vejo, inclusive, o Galvão Bueno trazendo em transmissões, falando como se fosse uma outra circunstância. Se a bola não tá chegando, se a bola não tá passando dentro da área, se não tem associação por dentro para fazer pivô, se não tem cruzamento na segunda trave para ganhar de cabeça, não vai querer o Pedro pra quê? Sério, vai querer o Pedro pra quê? Pra expor o cara. E aí o porquê eu pedi para você compartilhar e porquê eu tô fazendo esse vídeo. É agora que é o ponto que, na minha opinião, é o mais importante. O Brasil perdeu para Camarões, a primeira derrota da seleção brasileira para uma seleção africana na história da Copa do Mundo. O Brasil volta a perder na fase de grupos, algo que não acontecia desde 1998 para a Noruega na Copa do Mundo da França. E foi uma matéria, né, ela acaba sendo titulada, que o Brasil tá com um ataque ruim. E qual é a foto que utilizam do jogador? Pedro. Cara, isso tudo é conscientemente feito jornalisticamente, cara. Isso é de propósito. E aí eu te falo, ali o Pedro, ele está prestando um serviço à seleção, mas ele é jogador do Flamengo. Ele é um ativo do Flamengo. E até mesmo é por isso que utilizam o Pedro por ali. Poderiam muito bem colocar um atacante que está há 8 jogos em 2 Copas do Mundo não fazendo mais gols. Poderiam muito bem ilustrar isso com uma outra imagem. Poderiam ilustrar isso com uma imagem de um treinador que não está dando um poderio ofensivo à seleção brasileira, que por consequência está trazendo esses números ruins, mas utilizam justamente o ativo do Flamengo. Utilizam justamente um jogador do Flamengo, porque grande parte acaba pedindo, então de uma certa forma utilizam. Aí, tá vendo? Olha aqui, ó. Para se ele personificasse, que ele ilustrasse isso. O como é nome covardia, basta ver os jogos. E aí eu te falo isso porque isso é ruim, cara. Porque você pode estar desestabilizando, você pode estar gerando uma desconfiança a um atleta que talvez esteja super valorizando a situação, super valorizando essa condição, super valorizando essa oportunidade que apareceu. Talvez pelo empresário gera-se até uma expectativa muito grande e o cara pode se frustrar. E quando a gente fala de um atleta profissional que já tem 25 anos, se frustrar, gerar uma desconfiança, você perde pro clube, cara. Quem tá perdendo é o clube, porque ele vai voltar pro clube. E ele pode voltar com uma outra cabeça. E eu te falo, há 8 anos, o Fred, centroavante do Fluminense, que era um jogador extremamente experiente, que já tinha passado por várias experiências profissionais na carreira de futebol, tinha jogado lá na Europa, era uma outra na carreira, campeão brasileiro, fazendo gol titular absoluto. Ele foi várias vezes sendo chacoteado pejorativamente, talvez até mesmo por você, torcedor do Flamengo, por ele ser atleta do Fluminense, de cone, de poste. Jogadores centroavantes como esses, Pedro, Fred, eles têm, pejorativamente, eles vão ser chamados assim. O Lewandowski vai ser chamado assim se a Polônia for eliminada. E ele falou que não foi legal pra ele, que mexeu, desestabilizou. Então, meu camarada, o que o torcedor do Flamengo vai ganhar colocando o Pedro numa furada? Porque hoje a seleção brasileira é uma furada no conjunto, ele já que é um centroavante, não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. Então, pelo bem do Pedro, pelo bem do Flamengo, deixa ele ser o que o Tite quer que ele seja. Deixa ele sentar no banco e ele passa ali Doha, ali no Catar, algum tempo de férias, porque ele não vai resolver nada nesta seleção brasileira. Porque os problemas da seleção brasileira, quem tem que resolver é o meio, é a ultrapassagem que não tem, é a individualidade dos pontos. O centroavante, ele vai ser apenas ali um poste, cone, bonecão do posto, que não vai. E o problema não está neles, nos centroavantes, e no caso não está nele, está no circuito. Ele vai ser apenas uma vítima, ou ele vai ser apenas refém num circuito que não está alinhado. Então, inteligência. Quanto menos ele entrar nisso, vai ser melhor para ele e, consequentemente, melhor para o Flamengo. Um forte abraço a todos vocês.